Olá meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Cauê Iago e hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre a próxima batalha que já é confirmada em Nanatsu no Taizai. Não tô lembrado não. O quê? Você não lembra? Que dia foi isso? Bom, deixa eu refrescar sua memória. A próxima batalha em Nanatsu no Taizai será entre o primeiro demônio, o demônio primordial, contra Merlin e Lord Escanor, meus amigos. Dá pra ver que o bicho tá pegando. Sim, mais uma pedreira aí pro Escanor enfrentar, só que dessa vez ao lado da sua amada maga Merlin. Mas espera, tem uma coisa estranha nessa situação, e sim, é que já passou o meio-dia. Escanor utilizou do pico dos poderes de sua graça para enfrentar Zeldris com a habilidade Alminus Nebula. Sendo assim, Escanor perdeu a sua maior vantagem, porém agora ele tem outro sol ao seu lado, a Merlin. Porque você é o próprio sol que iluminou a minha vida de escuridão absoluta. Não é novidade pra ninguém que o Escanor já vem passando por maus bocados há muito tempo, e isso a gente sabe. Mas o problema agora é que o Escanor de certa forma não é mais necessário. Calma, calma, sem xingar nos comentários, porque enfim, essa é a verdade, amigo, você querendo ou não, pelo menos no momento atual do mangá. Afinal, o hashtag Team Stigma agora conta com Mael ao seu lado, sim, ele mesmo, o portador original e claramente o melhor usuário da graça Taiyo. E Taiyo que significa sol em japonês, enquanto Sunshine significa brilho do sol em inglês, sabia dessa? Aqui também é cultura, rapaz. Meus amigos, em resumo, a esperança reina mais uma vez nas mãos de Escanor, dessa vez ao lado de Merlin. E olha, ao demônio primordial vale lembrar que seja contra Escanor ou até mesmo o Mael, não importa o quanto se esforce ou evolua, você sempre estará abaixo do sol. Toma cuidado, você vai dançar na batida do meu taco. Seguinte, pessoal, o cerco fechou e agora sim as batalhas mais sérias vão começar. Com um novo demônio com mais de 300 mil de poder, com certeza ele vai ter esse nível chamado o demônio primordial, Escanor e Merlin agora se encontram em uma situação no mínimo complicada. Afinal, nos últimos episódios a gente viu que o Escanor acabou de sair de uma batalha contra Zeldris e ele usou do poder do The One, que como a gente sabe é uma coisa que não tá fazendo muito bem pro corpo de Escanor. Por outro lado, Merlin parece estar no auge de seu poder, sendo elogiado até o último minuto pelo Chandler e Kusaki, que ainda não sabem qual o limite do poder dela. E aí começam as teorias mais loucas, cara, e isso fica muito bacana no final. Mas deixando um pouco a Merlin de lado, cara, vamos falar um pouco mais sobre aquele que literalmente vai brilhar, o Escanor. Afinal, eu não estranharia em ver pessoas comentando que é extremamente lógico o Escanor ainda conseguir se levantar e enfrentar mais uma batalha depois do que acabou de acontecer com ele. Bom, é claro, pra você que tá boiando, vale a pena lembrar da luta do Escanor contra o Meliodas, ele acabou saindo dela completamente destruído. O exemplo mais comentado entre todos que existem sobre como o Escanor acabou saindo da última batalha que ele teve com o Meliodas foi a forma como a Merlin acabou derrubando ele. A Merlin, com seu nível de força bruta basicamente menos 10, acabou dando um soquinho no peito do Escanor e ele caiu duro no chão. Ok, mas aí você pergunta, Cauê, mas o que aconteceu nessa luta pro Escanor chegar nesse ponto? E bom, vamos lá. Entre tudo que aconteceu no combate com Meliodas, como defesas, ataques, esquivas, danos que o Escanor acabou levando, o fator final que acabou decidindo essa luta foi o Escanor ter usado o The One ao meio-dia, que basicamente é onde o The One acontece. Escanor acabou liberando uma quantia massiva de poder, quantia essa que não é própria para um corpo humano suportar. E após fazer uso desse poder para conseguir derrotar o Meliodas, o Escanor simplesmente caiu no chão. Ok, muita gente escutando isso pode pensar que parece loucura, mas não é, principalmente lembrando que o The One é uma habilidade que deixa o seu usuário com um poder de luta simplesmente incalculável. Afinal, nas próprias palavras de Merlin, o The One é uma forma da personificação do poder, ou seja, ele é o poder em si, puro e definido. Ou seja, se a gente pegar para analisar essas palavras da Merlin, dá pra gente entender que quando o Escanor entra no modo The One, nada consegue parar ele. E sim, até certo ponto do mangá isso foi completamente verdade, não tinha nenhuma prova que pudesse contestar isso. Como eu sei, olha, não minta pra mim, se você não leu todos os mangás de Nanatsu no Taizai, tem um erro na sua cabeça. Afinal, até hoje, no final de 2018, entrando aí 2019, tem gente que acredita que aquela luta entre Estarossa e Escanor foi uma luta em que o Escanor usou do The One. E não, nesse momento o Escanor não tá usando o The One, até porque existe uma grande diferença. Olha a chama saindo do corpo dele, o olho dele pega fogo, cara, simplesmente isso é a diferença. E se for pra mim resumir aqui o The One em poucas palavras, eu diria que esse modo é tão forte que não só o inimigo como também o usuário tá lascado quando ele aparece. Falo isso porque o usuário atual é um humano, o Escanor, e sendo um humano, o Escanor tem certos limites, ou seja, o limite que ele pode suportar da graça Taiyo, que é a graça do Mael, na verdade.
noite. Mael, que não bastava ser um simples arcanjo, ele precisava ser um dos mais poderosos, ou seja, a graça dele é complicada, cara. É um negócio meio tenso, principalmente para um humano suportar. Para isso, o Escanor tem o seu machado, a Rita. Tesouro sagrado, liberar! Basicamente, do capítulo 292 de Nanatsu no Taizai, a gente viu a Merlin pedindo pro Escanor pegar a Rita. E por que isso aconteceu? Basicamente porque a Rita consegue canalizar o poder do Escanor e, além de fazer isso, ela consegue preservar o corpo dele, fazendo com que ele não se machuque tanto usando o poder que é do Mael. E sim, não é a primeira vez que eu falo do Mael nesse vídeo, porque é extremamente importante. Afinal, a luta que vai acontecer agora é utilizando da graça dele, e já passou do meio-dia. A única pessoa que tem a habilidade para dominar essa graça e fazer o melhor uso dela é o Mael. Em poucas palavras, pode-se dizer que vai acontecer muita coisa nessa luta que pode ser no próximo capítulo de Nanatsu no Taizai, mas só que uma delas é confirmada. O Mael vai sim usar o poder de sua graça. E aqui entra o ponto polêmico e importante que eu falei no começo do vídeo, em que o Escanor não se faria mais necessário nessa batalha. Como você deve ter imaginado, eu falei isso por conta do Mael, afinal já passou do meio-dia e o Escanor não tem total controle sobre essa graça, coisa que seria completamente diferente quando ela estiver na mão do Mael. Durante o decorrer do mangá é relembrado pra gente várias vezes que um humano não conseguiria controlar o poder de uma graça, e por que com o Escanor seria diferente? Claro, tem todo aquele papo dele ser o escolhido, que foi realmente o que aconteceu, porém ele não deixa de ser um humano. Escanor, ao nascer do dia, tem o seu poder aumentado graças ao poder do sol e atinge o seu limite ao meio-dia, decaindo até a noite. Sendo assim, montando um bom exemplo, por mais que pareça bobagem, o poder do Escanor é como se fosse um balão, que ao começar do dia ele começa a se encher e ao meio-dia ele fica completamente cheio e até que ele começa a se esvaziar e fica completamente vazio à noite. O Escanor funciona exatamente da mesma forma. E por que eu falei exatamente, cara? Simplesmente porque o Escanor ele tenta resistir a esse poder. E aí você me pergunta, tá, Cauê, mas onde é que você viu que ele tenta resistir a esse poder? O que tá acontecendo que eu nunca escutei falar disso? E calma. Cara, na boa, se tem uma pessoa importante no mangá pro Escanor, é a Merlin. E qual o presente mais marcante que a Merlin deu pro Escanor? Eu deixo você até pensar. Tô brincando, não vou deixar não, são os óculos. Brincadeiras à parte, eu acho que você se lembrava, até porque os óculos são muito importantes para a história do Escanor, já que eles contêm o poder dele. Olha aqui a chave para o nosso pensamento. Você com certeza lembra que foi falado várias vezes que o humano não consegue suportar a graça de um arcanjo, beleza? É claro. Então, como Bulu faz 40 anos, ela ficou dentro do Escanor e o Escanor tá vivo? Não morreu ainda, ele tá usando a graça. Como é que ele conseguiu suportar durante 40 anos? E agora tua cabeça vai explodir como recompensação por você ter chegado nesse ponto do vídeo, e é porque o poder do Escanor, na verdade, é limitado. Joga a teoria na tela que agora a gente vai falar sério. Bom, me acompanhe no pensamento. Você sabe que a Margaret, na verdade, Hildoshel dentro da Margaret tem um poder de 201.000, beleza? Sendo assim, o arcanjo Hildoshel tá com o seu poder extremamente contido, porque além dele estar fraco, ele tá dentro de um receptáculo. Ou seja, ele é muito mais forte do que 201.000. Escanor não é um receptáculo do Mael, ele só possui a graça, e durante a luta com o Meliodas ele contava com 114.000 ali fora do The One. Ou seja, se a gente parar pra pensar, faria sentido a graça do Hildoshel contida em um receptáculo ser mais poderosa do que a graça do Mael pura? Não faz sentido, amigo, e eu pensei aqui isso só tem uma explicação, que é simplesmente o que a gente vê no Escanor não é na verdade o poder da graça do Mael. Você não ouse fechar esse vídeo porque agora vai ficar da hora. Presta atenção. Eu tenho uma teoria sobre o passado do Meliodas e do Mael, aquele Meliodas completamente dominado pelas trevas, com o mandamento do amor e representante do rei dos demônios. Porém, eu só vou postar se você deixar like nesse vídeo. Mas como eu sei que ou você já tinha dado like ou você acabou de dar, eu vou dar um spoiler. E é um spoiler bem simples. Presta atenção. O Meliodas de antigamente era completamente dominado pelas trevas, contava com o mandamento do amor e ainda por cima era representante do rei dos demônios. Só isso, só. Tudo isso, só nele. E sim, existiam alguns nomes que podiam bater de frente com esse Meliodas, e entre esses nomes estava o nome do Mael. Deixa eu ver se você está conseguindo acompanhar a história, porque há 10 capítulos atrás, os guerreiros mais poderosos tinham 200k de poder, e agora ele já tá beirando 400 com esse demônio primordial aí. E vale sim falar de números, cara, porque essa é uma medida bem clara do poder dos guerreiros e como seria uma batalha se eles se enfrentassem. Sabendo dessa mudança que basicamente duplicou o nível de poder
poder de 10 capítulos pra cá, não seria estranho que isso acontecesse de novo, principalmente com o Meliodas, que vai voltar com os mandamentos perfeitamente absorvidos e com o mal envolvendo o corpo dele. Sabendo que Chandler e Kusaki pouparam os Eldris pra ele lutar com todos os pecados quando eles aparecerem, dá pra gente pensar que os Eldris já vai mostrar uma técnica que supera as habilidades do Primordial. E cara, não tem como falar que não, porque tá na cara que os Eldris ainda tem coisa pra mostrar. O Chandler e o Kusaki não iam deixar ele sozinho pra lutar contra todos os outros pecados se ele não tivesse nenhuma carta na manga. Sabendo disso, o que provavelmente pode acontecer é que após o demônio primordial ser derrotado, o próximo inimigo seja os Eldris, pra aí sim aparecer o Meliodas. Se o Meliodas lutar do lado negro da força, vai precisar de alguém muito forte pra conseguir deter ele, e alguém que ainda não apareceu e que é essa pessoa que a gente tá tanto comentando, o Mael com a graça Taiyo. Em outras palavras, o Escanor mostrou o poder do The One contra o Meliodas em uma batalha que girava ali entre 100k e 150k de poder, mostrou em uma batalha também contra os Eldris que variou aí, não sei, de 100 a 250k de poder, e até agora todo mundo pensa que o The One é um poder ilimitado e simplesmente pode ser explicado por uma coisa bem simples: o The One tá num nível que ainda não foi alcançado por ninguém. Tu lembra do Jiren, o hack lá, que todo mundo via ele batendo nos guerreiros e a gente pensava que o poder dele era ilimitado, que ele ia pegar o Goku na porrada, o Vegeta ia ganhar o torneio, ia acabar com todo mundo? Então, é basicamente isso. O The One é um nível ainda não alcançado, porém, quando surgir um guerreiro que pode bater de frente com esse nível vai se tornar normal. E não é estranho de se pensar que a pessoa que conseguiria usar desse nível durante mais tempo do que simplesmente 1 minuto seria o Mael. Ou seja, imagina a gente tá lendo lá um mangá, o Mael aparece, pega a graça dele de volta e ele tem que enfrentar um guerreiro, por exemplo, no nível do Meliodas, que é um nível ainda não alcançado por ninguém. E pra demonstrar o poder altíssimo que o Meliodas possui, é revelado que Mael está lutando com o Meliodas no nível aproximado do The One, o que jamais seria um absurdo, afinal, além dele ser um arcanjo, ele é o dono original da graça. Mas ok, vamos parar de falar um pouco do Mael. Como eu comentei, se vocês apoiarem aí com like, eu faço outro vídeo falando exclusivamente sobre isso, que cara, é uma coisa muito bacana. Mas agora vamos falar sobre a batalha do Escanor e a Merlin contra o demônio primordial. Tudo que a gente falou até aqui é extremamente importante, principalmente lembrando que o Escanor não é o dono original do poder que ele possui. Sendo assim, mesmo estando fraco por conta desse poder, o Escanor tem a vantagem dele, que como todo mundo sabe é a Merlin. Merlin conta com várias magias, entre elas a Infinity. A Infinity é uma habilidade muito importante, afinal ela consegue manter qualquer habilidade ou elemento funcionando em seu estado máximo durante o tempo que ela quiser. Ou seja, por mais que Escanor esteja completamente debilitado, a Maga Merlin ainda possui habilidades que podem ser muito bem exploradas, mantendo eles durante esse combate, até fazendo eles vencer de repente, combinando os poderes. Porém, pessoal, mesmo com a Merlin sendo esse coringa durante essa batalha, uma coisa é certa: o Mael vai sim ter a sua graça de volta em algum momento e o Escanor vai deixar de ocupar o topo dos clãs. Ban perdeu a imortalidade e Escanor quase que com toda certeza vai deixar de ocupar o topo dos clãs. Meus amigos, eu só posso deixar uma coisa avisada: no futuro se preparem para ver vários memes com a descrição "o mundo já não é mais o mesmo". Um grande abraço, por favor deixa o like para apoiar o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, se você já é, muito obrigado. Tamo junto e até mais.